Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dessa imensa terra. Mais uma vez eu estou aqui nesse santo lugar de oração e eu queria deixar uns versículos da palavra de Deus que se encontra em Isaías, capítulo 43. Isaías 43, o versículo é o 7, onde diz assim: todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os formei e eu os fiz. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória, eu os fiz, né? Todas as pessoas que se chamam pelo nome de Deus, ele diz: todo o povo que chamar pelo meu nome, que se humilhar e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, pedir perdão dos pecados, né? Ele diz: eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele diz: todo o povo que se chama pelo meu nome, como ele disse aqui, ó, todos os que são chamados pelo meu nome, né? Os que criei para minha glória e eu os formei, sim, eu os fiz, né? Aqui Isaías é Velho Testamento. E nós vamos para o Novo Testamento, o livro de Romanos, já no Novo Testamento, na Nova e Eterna Aliança, feito pelo apóstolo Paulo, né? A carta de Romanos, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Romanos, capítulo 8, onde diz assim, e o versículo é o 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por o seu decreto, porque os que dentre conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, Deus, desde o início, ele disse lá em Isaías já, né, que um povo que chamava pelo nome dele, era um povo que ele já tinha escolhido. E ele aqui vem confirmar, no livro de Romanos, capítulo 8, 28 em diante, que ele confirmou que todo o povo que chama pelo nome dele, né? Sabemos que todos aqueles, tudo colabora para o bem daqueles que servem a Deus, contribui para aqueles que servem a Deus, né? Para o bem daqueles que servem a Deus, aqueles que foram chamados pelo seu decreto. Então, tem pessoas que são chamados, né? Mas não são escolhidos, são chamados, mas não dão ouvido, são chamados, mas os cuidados desse mundo grita mais alto, são chamados, mas as preocupações com as coisas do que há de comer, o de que há de vestir, o de que há de calçar, são chamados, mas a preocupação maior é de ter uma casa própria, é de ter mais outra casa própria, é de ter um carro, depois de ter mais outro carro, é ter um carro bom, mas quer comprar outro melhor, outro mais novo, sempre querendo mais, né? Não estou contra quem gosta de riqueza, gosta de coisas, de comprar mais, de ter mais, não sou contra, porque de Deus é o mundo e toda a sua plenitude, tudo é de Deus, né? E nós que somos filhos de Deus, claro que nós temos que pedir a Ele e crer e ter a certeza, e Ele vai nos dar. Mas assim, aqueles que Ele predestinou para o quê? Para dar fruto para o seu reino. Ele predestinou para pregar o evangelho, Ele predestinou para ser santo para Ele. Como Judas era predestinado, infelizmente, para o mal, porque Jesus um dia estava falando para os discípulos e Judas estava ali no meio. Ele disse: um de vós é o diabo. Então, um de vós é o diabo. E ele disse: um de vós vão me trair. E é esse que coloca a mão junto comigo no copo, que está comendo, molhando o pão no meu suco.
né? Quer dizer, Jesus já sabia que Judas era um predestinado, já foi predestinado para fazer o mal para Jesus, para trair Jesus. Então, infelizmente, tem pessoas que falam que não existe predestinação. Tem pastor que até bate nessa tecla. Não existe predestinação. Não, existe sim. Existe predestinação. Só que algumas pessoas, se foram predestinadas já para fazer algo como fez Judas, essa pessoa um dia ler a palavra de Deus, entender, praticar a palavra de verdade, como diz lá em Mateus, até marquei por aqui, Mateus, alguma coisa aí, como está escrito em Mateus 7:24, né? Algum daquele que tem a palavra dele e pratica, são como homens prudentes, né? Que faz a sua casa na rocha. Há de vir ventos, né? Trovoadas, deslizamento de terra, tudo vai vir, mas aquela casa vai estar na rocha, ela não vai cair. Homens prudentes. Se muitas vezes fomos até predestinados, não sei, para alguma coisa, mas ele diz também, tem vasos de honra e vasos de desonra. Mas se o vaso de desonra quiser se purificar, se limpar, se justificar, né, no sangue de Cristo, e ali se honrar, ele passará a ser um vaso de honra. Então, a palavra de Deus está aí para que possamos sermos honrados, para que possamos, a partir do momento que cremos em Cristo, vamos ser os demais filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos ser os demais filhos de Deus. E diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, para que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, e de que seja o primogênito, Jesus seja o primogênito entre os irmãos, né? E nós somos os demais filhos por Jesus. Jesus foi o primogênito de Deus aqui na terra, como homem. Então nós somos os demais filhos em Cristo Jesus. Então Deus já nos predestinou para sermos filho dele em Cristo, né? Sermos, prosseguir a filhos de Deus, como Jesus foi o primogênito, nós somos os demais. Então ele predestinou, e a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Basta querermos, né, verdadeiramente seguir, conhecer a palavra e prosseguir a conhecer, não conhecer só, mas também praticar, né? Porque não adianta conhecermos, prosseguir a conhecer e não praticar. Nós temos que conhecer, prosseguir a conhecer, entender, prosseguir a querer conhecer mais e praticar, ser como um homem prudente, como diz lá em Mateus 7, né? Mateus 7:24. Homem prudente que faz a sua casa na rocha. A rocha é Cristo, a rocha é a palavra. E vem ventos, vem tempestade, vem tudo, mas não vai sair do lugar, não vai nem balangar, nem balançar aquela casa, não vai, né? Por quê? Porque ela foi feita na rocha, e a rocha para nós é Cristo, né? Cristo é a nossa rocha verdadeiramente. Aí diz assim no versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Quem vai nos afastar, né, de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Nada, ninguém pode nos separar. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia fomos à morte. Todo dia fomos sepultados como ovelha para o matador. Nós temos que todo dia nos sepultar, quer dizer, morrer para o mundo e viver para Deus, morrer para as coisas erradas do mundo e viver para Deus, para que nós sejamos os demais filhos de Deus em Cristo Jesus, amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.